Olá, sejam bem-vindos a mais uma discussão sobre o manejo clínico do paciente crítico. Hoje nós vamos discutir sobre choque e vasopressores. Meu nome é Olivia de Oliveira e eu sou fellow de terapia intensiva do Hospital Sunnybrook, Universidade de Toronto. Essa é uma tradução livre e uma narração de uma aula que foi dada pela professora doutora Chrissy Lee, especialista em terapia intensiva pela Universidade de Toronto. Os principais objetivos da aula de hoje serão de apresentar uma visão geral e fazer uma abordagem diagnóstica das várias formas de choque, e também de discutir o uso e mecanismos de ação de vasopressores inotrópicos. Vamos começar com a visão geral da abordagem do choque. Então, o que exatamente é choque? Em termos simples, o choque é definido como uma evidência de hipoperfusão de órgãos. Na maioria das vezes, isso vai se apresentar como uma hipotensão, com uma sistólica menor que 90 ou uma pressão arterial média menor que 70 mm de mercúrio. Mas muitas outras formas de apresentação podem potencialmente significar hipoperfusão de órgãos, como, por exemplo, o rebaixamento do nível de consciência, um ataque de espineia, redução da saturação de oxigênio. Hipoperfusão cardíaca pode se apresentar como um infarto agudo do miocárdio, como arritmias cardíacas e até edema agudo de pulmão. Em estágios mais tardios, hepatite, coagulopatia, potencialmente lesão renal com redução do débito urinário também podem ser sinais de hipoperfusão orgânica. Vamos revisar rapidamente quais são os determinantes da pressão arterial média. A pressão arterial média é determinada pelo débito cardíaco e a resistência vascular sistêmica. O débito cardíaco é determinado pela frequência cardíaca e pelo volume sistólico, que são influenciados pela pré-carga, contratilidade e pós-carga. Existem vários tipos de choque. O mais comum é o choque distributivo, que de forma geral se apresenta com um paciente quente e bem perfundido. Os exemplos mais comuns de choque distributivo serão sepse, condições que gerem inflamação sistêmica, anafilaxia, como amixaridematoso, insuficiência adrenal e choque neurogênico. O choque cardiogênico frequentemente pode ser diferenciado por se apresentar como um paciente frio, cianótico, mal perfundido com a jugular distendida. Obviamente, os exemplos mais comuns vão ser condições como falência de ventrículo esquerdo, como é visto no infarto agudo do miocárdio, por exemplo, na miocardite, na cardiomiopatia da sepse, também na falência do ventrículo direito e arritmias. Já o choque hipovolêmico frequentemente pode ser resultado de condições como uma gastroenterite grave ou uma diurese excessiva, e também choque hemorrágico. Esses pacientes normalmente vão se apresentar frios, com uma perfusão periférica ruim, um baixo débito urinário e uma pressão venosa central baixa. Em relação ao choque obstrutivo, em geral, ele ocorre em decorrência de condições como o tamponamento cardíaco, um pneumotórax hipertensivo, também na síndrome compartimental abdominal. As coisas mais importantes em relação ao manejo do choque são o reconhecimento rápido da condição de choque e o tipo de choque que estamos lidando. Por exemplo, um pneumotórax hipertensivo ele deve ser reconhecido rapidamente para que ele possa então ser tratado com descompressão com agulha, por exemplo. Um outro exemplo seria a anafilaxia, que normalmente responde com rapidez à injeção intramuscular de epinefrina. Muitas vezes a abordagem ao choque envolve uma terapia multimodal, por exemplo, dando suporte à perfusão de órgãos com volume, vasopressor ou inotrópico, enquanto se institui a terapia específica à causa do choque. Isso requer um início simultâneo de intervenções para dar suporte à pressão arterial, ao mesmo tempo que se pensa sobre os possíveis diagnósticos diferenciais. Vamos ilustrar isso com um caso clínico. Você está de plantão no hospital e por volta da meia-noite é chamado para avaliar um paciente masculino, 77 anos, admitido por uma obstrução de delgado e subsequentemente diagnosticado com pielonefrite. Ele estava em uso de ciprofloxacino e tinha 2 acessos periféricos. Apesar do antibiótico, ele persistia com febre. Na última avaliação na enfermaria, ele tinha uma pressão de 95/60 e uma frequência cardíaca de 110 sinusal. O enfermeiro de plantão te chama para avaliar esse paciente com urgência, porque ele está hipotenso, com a sistólica de 69, taquicárdico, com a frequência de 135 e saturando 92% na Venturi de 40%. A sua realidade à meia-noite é que você não conhece muito bem aquele paciente e você não sabe muito sobre ele, mas ao mesmo tempo você precisa de um bom diagnóstico diferencial e você precisa descartar condições que ameaçam a vida ou causas que sejam rapidamente reversíveis. Então, enquanto você está pegando o elevador para ir até a enfermaria, você começa a pensar: será que é um choque séptico? Essa febre persistente pode ser evidência de infecção nosocomial? Ou será que é um choque anafilático?
Vou ter que checar as medicações que foram iniciadas hoje. Ou será que ele tem história de insuficiência adrenal? Talvez alguém tenha esquecido de prescrever o corticoide dele. Ou será que é algo completamente diferente, como por exemplo um choque cardiogênico, por um infarto agudo do miocárdio, ou por conta de uma falência de ventrículo direito? Talvez ele não esteja recebendo profilaxia de trombose venosa. Ou será hipovolemia? Ele pode ter uma colite pseudomembranosa por conta do uso recente de antibiótico. Ou será que ele recebeu muito diurético? Ou que ele está sangrando? E, finalmente, será que é um choque obstrutivo? Preciso checar sinais no exame físico que possam sugerir um pneumotórax ou um tamponamento cardíaco. É menos provável, mas eu acho que eu preciso gastar um minuto pensando nisso. Quando você chega à beira do leito, é muito importante fazer uma avaliação rápida. Isso inclui checar novamente os sinais vitais e as vias aéreas, respiração e circulação do paciente, principalmente, ele tem um acesso venoso, a pressão está adequada, o volume está a caminho. Você deve fazer isso em conjunto com um exame sucinto da cabeça aos pés. No neurológico, checar o Glasgow, cabeça e pescoço, procurar por sinais de angioedema, urticárias, desvio de traqueia. Isso vai ajudar a descartar um pneumotórax hipertensivo, por exemplo, ou anafilaxia. Se o paciente ainda não tem uma sonda vesical, peça para que uma seja inserida e cheque a temperatura de novo. E finalmente, se você está se sentindo sobrecarregado, chame ajuda. Bom, então, o que você acha que está acontecendo e qual será o seu próximo passo? Você decide solicitar uma série de exames, incluindo exames laboratoriais de rotina, gasometria arterial, lactato, um raio-x de tórax e um eletro. Ao mesmo tempo, você começa a tratar aquele paciente. Então, suas ideias são dar volume, avaliar início de droga vasoativa e avaliar a indicação de antibióticos. Dando seguimento, eu gostaria de passar alguns minutos falando sobre as drogas vasoativas. Vamos começar dando uma olhada nas diferenças entre vasopressores e inotrópicos. Em termos simplistas, vasopressores agem na resistência vascular sistêmica, que é muito importante para manter a pressão arterial média. Já os inotrópicos, por outro lado, agem primariamente na contratilidade cardíaca, ajudando a melhorar o volume sistólico. Para a gente entender melhor, antes da gente falar sobre vasopressores inotrópicos, é importante revisar sobre alguns receptores básicos. Os receptores alfa e beta são muito importantes nessa discussão sobre drogas vasoativas. Existem dois tipos principais de receptores alfa. O que a gente pensa mais é o alfa-1, que está presente no músculo liso, no músculo liso dos vasos sanguíneos, e são importantes por mediarem vasoconstrição. Já os receptores alfa-2 são encontrados no sistema nervoso central e ajudam a mediar a sedação, analgesia e agregação plaquetária. Os receptores beta têm várias funções no corpo. Os beta-1 são primariamente encontrados no coração e medeiam o aumento da contratilidade e frequência cardíaca, o que melhora o inotropismo e o cronotropismo. Já os beta-2 são encontrados no músculo liso dos brônquios, causando broncodilatação quando estimulados. Eles também podem ser encontrados nos vasos sanguíneos, levando à vasodilatação de alguns lugares importantes, como causando dilatação das coronárias e de vasos sanguíneos do músculo esquelético, por exemplo. Antes de falar sobre cada droga vasoativa separadamente, acho que é importante a gente dar uma olhada nelas todas juntas como um grupo, só para comparar cada uma delas. A droga vasoativa que vemos com mais frequência na UTI é a noradrenalina. A dose padrão é de 0,01 a 0,5 microgramas por quilo por minuto. Ela tem primariamente ação alfa e alguma ação beta. O efeito dela vai ser de aumentar a resistência vascular sistêmica e, em doses mais altas, aumentar a frequência cardíaca. A adrenalina, dada normalmente entre as doses de 0,01 e 0,4 microgramas por quilo por minuto, tem um efeito substancial tanto alfa como beta. O efeito, então, vai ser de aumentar a resistência vascular sistêmica e a frequência cardíaca, mas também tem a desvantagem de potencialmente aumentar a produção de lactato. A dopamina, que já vem em bolsas pré-misturadas, ela é dada numa dose normalmente entre 5 e 20 microgramas por quilo por minuto. Os efeitos variam bastante a depender da dose. Em doses menores, de 5 a 10, ela tem predominantemente um efeito beta, enquanto em doses mais altas, maiores que 10, vai ser principalmente um efeito alfa.
Então, doses menores vão funcionar como inotrópicos e doses maiores como vasopressores. A fenilefrina, que pode ser diluída de forma a alcançar uma concentração de 100 microgramas por ml, é normalmente dada em bolos e tem um efeito alfa-agonista puro. O efeito vai ser de aumentar a resistência vascular sistêmica, mas ela também pode causar uma bradicardia reflexa. Finalmente, a vasopressina, que é usada em infusão contínua em dose inicial de 0,04 unidades por minuto, ou 2,4 unidades por hora. A ação dela é em receptores da vasopressina e ela substitui a vasopressina fisiológica. Ela potencialmente redireciona o fluxo sanguíneo esplênico. Agora, alguns inotrópicos que a gente vai ver na UTI. O mais comum é a dobutamina, que tem primariamente um efeito beta 1 mais que beta 2, e o efeito é de aumento da frequência cardíaca e também potencialmente vasodilatação pulmonar. A milrinona é um inotrópico que age no GMP cíclico e funciona aumentando a contratilidade, mas tem um efeito lento e uma meia-vida longa. Também tem o benefício de promover vasodilatação pulmonar e permitir o relaxamento do ventrículo esquerdo. Finalmente, o isoproterenol é primariamente um agonista beta 1, com efeito primário de aumento de contratilidade. A partir de agora, nós vamos falar sobre cada uma dessas drogas separadamente. Começando pela fenilefrina. O efeito principal da fenilefrina é de um vasoconstritor puro. Ela é boa para ser usada como um bolus periférico para tratar momentaneamente a pressão arterial no contexto de uma resistência vascular sistêmica reduzida. Geralmente, a gente prepara a fenilefrina misturando 10 mg em uma bolsa de soro de 100 ml, obtendo uma concentração de 100 microgramas por ml. Aí a gente administra 1 ou 2 ml, ou seja, 100 a 200 microgramas por vez. Por conta do fato da fenilefrina ser um vasoconstritor potente, ela pode reduzir o volume sistólico e, consequentemente, o débito cardíaco. Normalmente, ela não é usada como infusão. A gente pode considerar a infusão apenas em situações específicas, como quando a noradrenalina provoca arritmias importantes, quando o débito cardíaco é alto, ou no contexto de um tratamento de resgate em paciente refratário. A droga vasoativa mais comum em qualquer UTI atualmente é a noradrenalina. O mecanismo primário é predominantemente vasoconstrição, tanto arterial como venosa, e alguma atividade inotrópica e cronotrópica por conta da atividade beta 1. A noradrenalina é uma boa droga para a maioria dos estados de choque que tem algum componente de vasodilatação. A única exceção é a anafilaxia. A noradrenalina é a primeira escolha no manejo do choque séptico e é uma droga vasoativa que é usada como ponte e também em outros estados de choque. A adrenalina tem efeito tanto alfa como beta. O mecanismo primário, em baixas doses, é predominantemente inotrópico e em altas doses, predominantemente vasoconstritor. É o vasopressor de primeira linha a ser usado na anafilaxia e de segunda ou terceira linha no choque séptico e choque misto, como cardiogênico e vasodilatador. Os principais efeitos colaterais são, obviamente, a arritmia e também a elevação do lactato. É um vasoconstritor esplênico potente e também age como um estimulante metabólico. Dopamina. A dopamina tem efeitos distintos a depender da dose. Em baixas doses, é predominantemente inotrópico, cronotrópico, com algum efeito vasodilatador. Em altas doses, ela age predominantemente como vasoconstritor. Quando você escolhe usar a dopamina, você deve usá-la em circunstâncias onde tanto a pressão como a frequência cardíaca estejam baixas. Importante destacar que dose renal para preservar a função dos rins não funciona. E, atualmente, a dopamina é considerada um agente de segunda ou terceira linha no tratamento do choque séptico. Em relação aos efeitos colaterais, destaque para o alto risco de arritmias, muito mais comuns do que o que vemos com a noradrenalina. Vasopressina. A vasopressina é um hormônio peptídeo de liberação endógena. Ela age como um adjunto das catecolaminas. Sua ação primária é nos receptores V1 do músculo liso. Seu melhor uso é durante choque vasodilatador, ou como agente de segunda linha em estados de choque vasodilatador refratário, como na sepse. Em relação aos efeitos colaterais, em doses altas, a gente pode ver sinais de isquemia, por exemplo, digital, esplâncnica ou cardíaca.
Existe benefício teórico de ter algum efeito de vasodilatação pulmonar, mas isso é teórico. Dobutamina é um dos inotrópicos mais comuns que a gente usa na UTI. Os mecanismos predominantemente são de inotropia e cronotropia, além de efeito vasodilatador. Ela é usada em choque cardiogênico, assim como no choque séptico com componente de depressão miocárdica. Idealmente, na condição de ser usado no choque séptico com depressão miocárdica, a gente deve usar só depois dos pacientes terem sido ressuscitados volemicamente. O principal efeito colateral da dobutamina é a arritmia, principalmente quando em doses mais altas. Lembrar que se não tiver sido feita uma ressuscitação volêmica adequada e aquele paciente ainda estiver seco, uma vasodilatação pode ser desmascarada nesse momento e o paciente pode apresentar uma queda na pressão arterial ao ser iniciado com dobutamina. Milrinona é um inotrópico potente que a gente não usa com tanta frequência na UTI. Ela é um inibidor da fosfodiesterase, provoca aumento do cálcio intracelular e, como consequência, aumenta a contratilidade cardíaca. É idealmente usado em pacientes com choque cardiogênico para melhorar o relaxamento cardíaco e ajudar com vasodilatação pulmonar. Os efeitos colaterais mais importantes são: ele tem uma duração prolongada, também costuma acumular em pacientes com insuficiência renal. Em resumo, o choque é uma doença heterogênea com múltiplas causas. Determinar a causa do choque é muito importante para guiar o manejo clínico e, nesse contexto, uma boa história e exame físicos podem nos fornecer pistas importantes. Quando em dúvida, sempre use noradrenalina como primeira escolha para a maioria dos estados de choque.